Estamos na 8ª catequese e nós continuamos com os sacramentos. Dessa vez nós vamos falar dos sacramentos da cura, sacramentos de cura, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Mas antes nós vamos recordar os sacramentos, né? Primeiro, o primeiro sacramento, o sacramento principal, o sacramento do batismo. Segundo, confirmação. Terceiro, Eucaristia. Quarto, penitência. Quinto, unção dos enfermos. Sexto, ordem. E o sétimo, matrimônio. Aí estão os sacramentos. Todos os 7 sacramentos foram instituídos pelo próprio Deus. O próprio Jesus Cristo instituiu todos estes sacramentos, né? E eles, se eu tivesse que recordar com vocês o que são sacramentos, nós poderíamos dizer que são sinais, né? Sinais sensíveis da graça invisível. Ou seja, cada sacramento ele confere uma graça espiritual, né? Uma graça invisível, né? Usando sempre dos simbolismos, né? E das coisas materiais, né? No batismo a gente usa a água, né? Como a matéria. Do crisma a gente usa o óleo. Da Santíssima Eucaristia a gente usa o pão e o vinho. E assim por diante, né? Estou dizendo das matérias dos sacramentos. E hoje nós precisamos saber um pouquinho sobre o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação ou da confissão. Todos estes nomes recebem o sacramento da penitência, né? Ele é o sacramento da reconciliação porque quando a gente peca, a gente foge da amizade com Deus, a gente abandona Deus, a gente perde Deus. E uma vez perdendo Deus, a gente perde tudo, a gente perde a graça santificante, né? E aí a gente perde o direito de continuar galgando os degraus da eternidade. Claro que em um primeiro momento estávamos condenados por causa do pecado dos nossos primeiros pais, né? O pecado original. Mas ele foi apagado no dia do batismo. E aí deveríamos permanecer nessa graça santificante até a nossa morte, né? Sempre procurar conservar essa graça na nossa vida. Mas, infelizmente, nós temos uma coisinha em nós que a gente chama a concupiscência, a vontade de pecar. Então, infelizmente, pode ser que a gente volte a pecar. A gente perca novamente essa graça santificante, né? E aí, para a gente recuperar essa graça, nós precisamos recorrer ao sacramento da confissão. Tem o mesmo nome de sacramento de reconciliação e sacramento da penitência. E é por isso que ele é chamado o sacramento da cura. Porque quando a gente peca, a gente fica doente, por assim dizer, né? A gente fica enfermo. E aí o remédio que nós temos é reconciliar com Deus. Mas para que a confissão seja válida, é necessário reconhecermos que nós somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. E temos a dor de ter ofendido este próprio Deus, né? E queremos voltar à amizade com Ele. E aí a gente pode aproximar do sacramento da reconciliação. E quem é que pode administrar este sacramento? O sacerdote.
Ah, padre, mas eu não posso confessar diretamente com Deus. Não, não pode. Apesar de que Deus é Deus mesmo que vai perdoar você depois que você se confessa, mas você precisa contar os seus pecados para um sacerdote. Quem que inventou isso? Foi a igreja? Não foi a igreja. Foi o próprio Jesus Cristo, não? Quando ele ressuscita e aparece para os apóstolos, ele diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que vocês não perdoarem não serão perdoados, né? Então está dizendo isso para os apóstolos, e depois os apóstolos vão passando essa autoridade para os seus sucessores, né? No caso, chega até nós, os sacerdotes. E por que será que Cristo instituiu o sacramento da penitência e também o sacramento da unção dos enfermos? Em primeiro momento, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o médico dos corpos e também das almas. E por causa disso mesmo, ele quis instituir estes dois sacramentos de cura, para curar não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. No caso, a unção dos enfermos tem esse papel, né? Esse valor. Eu vou dizer este poder, né? De purificar o corpo e a alma, devolver a saúde do corpo e também da alma. E este sacramento nos foi dado pelo próprio Cristo, e ele faz parte da nossa caminhada cristã, porque nós precisamos constantemente recuperar a graça santificante que a gente perdeu, isto é, quando a gente peca gravemente, né? E uma vez que a gente não confessa, por assim dizer, com mais frequência, aquele que se confessa de 10 em 10 anos, né? Aí o que acontece? As suas forças ficam enfraquecidas. E aí fica vulnerável a qualquer pecado que sobrevir, né? Fica fraco. E por isso que precisamos ter o exercício de estar limpando a poeirinha da nossa alma, né? Os nossos pecados, né? Quanto mais você limpar, vai ser melhor, né? Porque não é interessante a gente estar sempre na amizade com Deus? Eu creio que sim, né? E interessante de tudo isso é que Cristo quis que a igreja continuasse com esta obra de cura e de salvação. Então, cada vez que a igreja administra o sacramento da confissão ou o sacramento da unção dos enfermos, ela está perpetuando a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Está continuando a obra de salvação mediante a estes dois sacramentos. E é por isso que nós chamamos o sacramento de cura, né? Porque a gente recebe esses sacramentos quando a gente está enfermo, não só fisicamente, mas também espiritualmente, porque o pecado faz isso, faz a gente ficar doente espiritualmente, né? O sacramento da penitência ou da reconciliação. É claro que o sacramento da penitência é de reconciliação, porque a gente vai reconciliar com Deus, né? Porque quando a gente peca gravemente, a gente torna inimigo de Deus. E para a gente reconciliar com Ele, a gente precisa passar pelo sacramento da penitência. Por que eu falo sacramento da penitência? Porque também a gente precisa fazer uma reparação pelos nossos pecados. E aí a gente precisa da penitência. O sacramento da confissão, ele exige também, além de arrepender os pecados, contar os pecados, fazer a penitência. Porque este sacramento, ele apaga o pecado e não a consequência do pecado. A consequência do pecado, ela é apagada com a penitência. Por isso,
da exigência de fazer a penitência. Só que é algo muito simples, não precisa se preocupar, né? É coisa um pouco assim até simbólica, né? Mas é o que a igreja nos propõe. Como é chamado este sacramento, né? O sacramento da reconciliação. É chamado sacramento da reconciliação ou da penitência, como eu já disse, sacramento de perdão, sacramento da confissão, que é o mais popular, e o sacramento da conversão. Isso dura a vida inteira, né? Ou seja, até no último momento a gente tem matéria para a confissão. E qual é a matéria para a confissão? O pecado grave, o pecado mortal. O que é um pecado mortal? É uma transgressão a um mandamento. Tanto faz, mandamento da lei de Deus, quanto mandamento da igreja. E aí a gente precisa saber, né? Na primeira aula, na primeira catequese ou na segunda, eu não me recordo, mas vocês podem procurar aí, falávamos do sacramento, dos mandamentos da igreja. E lá eu falava sobre os pecados graves, né? Contra os mandamentos eu dizia os mandamentos da igreja. Daqui a pouco, né? Daqui uns dias, nós falaremos também sobre os mandamentos da lei de Deus. Será que nós temos necessidade do sacramento da reconciliação depois do nosso batismo? Claro que sim. Porque qual é a pessoa tão pura, tão imaculada, que depois do batismo não tem nenhum pecado? É claro que talvez pode existir alguém muito santo, né? Muito impecável, né? Possa ser que não cometa um pecado grave, mas na realidade, né, sempre alguém está vacilando, então precisa reconciliar-se com Deus, né, depois do batismo. Uma vez que na vida nova, na graça que nós recebemos justamente no dia do nosso batismo, a nossa fraqueza, ela não foi suprimida, ela continua aí. A natureza humana continua aí do mesmo jeitinho, com as suas limitações, né, e com suas inclinações para o pecado, a concupiscência, né? E foi pensando nisto que Nosso Senhor instituiu o sacramento da conversão, o sacramento da reconciliação para os batizados, para que esses pudessem afastar do pecado, né? Então, o sacramento da reconciliação é para ajudar a gente a ter força para evitar os pecados. Primeira consequência do sacramento da reconciliação: recuperamos a graça que nós perdemos, no caso, a graça batismal. A amizade com Deus e a comunhão com a igreja. Por isso precisamos confessar com o padre, porque o padre é representante oficial da igreja, né? E aí a gente tem que confessar. Não é só arrepender. Ué, padre, eu arrependi, eu não fui perdoado dos meus pecados. Não. Se o seu arrependimento foi perfeito, ou seja, você teve a dor, né? Nossa, eu ofendi a Deus, eu não quero mais isso. Então, arrependimento perfeito. A dor por causa da ofensa, você pode até ser perdoado, até estar perdoado. Mas para receber a Santíssima Eucaristia, você tem que passar pelo sacramento da reconciliação. Tem que completar esse processo de purificação, de reconciliação. Entendido? Então tem que confessar sim. Não é só você achar que você tem que ir lá no pé de uma árvore ou então diretamente a Deus e confessar. Não é assim. Não foi assim que Jesus instituiu. Depois eu vou dizer para vocês a passagem em que fala da instituição do sacramento da penitência, da confissão. Quando foi instituído o sacramento da confissão? Olha, quando eu comecei a dizer, mas eu não concluí, né? Nosso Senhor instituiu esse sacramento depois da Páscoa, né? Quando ele ressuscitou, apareceu aos apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem o retiverdes,
serão retidos. Aqui está uma prova clara da instituição do sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação. E está no Evangelho. Então, para aqueles que acham que a invenção da igreja, não está lendo direito a Sagrada Escritura. E vocês podem pegar o seu lápis, né, a sua caneta e o seu papel e pode anotar essa passagem, né? Porque quando a gente peca, a gente ofende, além de ofender, a gente ofende a Deus, a união da igreja também, ou seja, os irmãos. A gente perde o elo de união com os nossos irmãos. Eu não sei se vocês já observaram quando estavam lendo as Escrituras, a Bíblia. Lá o São Paulo dizia, né, quando ele escrevia para alguma igreja, né, alguma comunidade, aos santos da comunidade de Corinto, por exemplo, né, aos santos da comunidade de Jerusalém. Ou seja, a igreja em si, na verdade, a igreja triunfante é a comunidade dos santos. E quem são santos? São pecadores que lutaram, que se esforçaram, que corresponderam com a graça santificante, né, com a graça de Deus, né, que se empenharam e que cumpriram direito com seus deveres e procuraram fazer o bem. Estes são os santos. Mas antes eles foram pecadores também. E nós estamos na igreja dos santos, mas infelizmente com a condição de pecador. E muitos até pecadores, e até graves, né? Então por isso, sacramento de confissão para nós, para reconciliarmos com Deus, para recuperar a graça recebida no dia do batismo. Quando nós somos limpados do nosso pecado, nós deveríamos permanecer na nossa natureza original, ou seja, imaculado. Mas só que a gente é maculado, ou seja, manchado pelo pecado, e por isso confissão em nós, né? Para a gente estar sempre se purificando, não? Então pode anotar aí a passagem em que prova que Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência. João 20, 22, 23. Evangelho de João, capítulo 20, 22, 23. Anotaram? Mais uma vez. Evangelho de São João, capítulo 20, 22, 23. Então anote isso aí, coloca aí na travesseira da sua cama, né, para você decorar, né? Está falando sobre o sacramento da confissão, para não dizer besteira, dizer, não, mas eu posso confessar diretamente com Deus, eu não preciso confessar com o padre pecador. É claro que o padre é pecador, porque ele é humano, ele não é um anjo, ele é humano, cheio de defeitos, como qualquer um outro, mas mesmo assim, Deus age nele. E por que assim? Porque o próprio Jesus quis assim, porque o próprio Deus quis assim. Então não tem como a gente questionar, né? Todos os batizados, eles têm a necessidade de se converter. Todos, começando do padre, né? E Cristo sempre nos faz um apelo à conversão, que ressoa continuamente durante toda a vida daqueles que são batizados, né? Ou seja, a nossa conversão, ela dura a vida inteira. E nós precisamos estabelecer este compromisso contínuo com toda a igreja, né? Mais um motivo para confessar com o padre. A igreja é santa, por isso precisamos buscar a santidade. A igreja é santa não é por causa de nós, é por causa do fundador dela, que é santo, né? Mas só que a igreja, além de ser santa, nela se reúne
no seio da igreja, estão reunidos quem? Nós, os pecadores. Bem assim, sacramento de reconciliação para a gente ir se purificando cada vez mais e deixando cada vez mais os nossos pecados de estimação, as nossas preguiças, os nossos comodismos, as nossas indiferenças, a nossa falta de amor, nossa falta de misericórdia, falta de fé às vezes, né? Os escândalos, as injustiças e um monte de outras coisas, né? O que é a penitência interior? Olha o que o Salmo 51 vai dizer. Salmos 51, 19. É o dinamismo do coração contrito. Por isso, quando a gente confessa, a gente precisa fazer o ato de contrição. Isso, ato de contrição. Uma pessoa contrita, né? Depois que arrependeu, aquela dor do arrependimento, tem a reta intenção e a boa vontade de ser melhor, de mudar, de não fugir mais da amizade com Deus. E o que mais? Movido pela graça divina, ou seja, até para a gente arrepender, a gente precisa de uma graça especial, né? A responder ao amor misericordioso que nosso Senhor nos oferece a cada dia. E para esse arrependimento, quer dizer, é uma dor por ter ofendido ao nosso Senhor, é uma repulsa, é um arrependimento dos pecados que cometemos. E mais ainda, um propósito de nunca mais pecar. Isso para o futuro, né? De não pecar mais, se esforçar para não mais pecar. Isso é um gesto de confiança na misericórdia de Deus. E Deus continua nos ajudando, nos dando a graça para que a gente possa arrepender. E este sacramento também, ele nutre a nossa esperança na misericórdia divina. Mas a gente não pode abusar da misericórdia divina também, né? A gente precisa trabalhar, precisa lutar, precisa se esforçar para ser melhor a cada dia. E interessante, a gente tem que se esforçar com a cooperação da graça, se esforçar para manter na vida na graça, conservar a graça santificante em nós e mais ainda, fazer com que ela frutifique. Isso é importante, né? Então, daqui a pouco, a gente continua com o nosso tema dos sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos.